Bem, vamos mostrar aqui para vocês a derrota do Guarani. Perdeu para o Goiás 2-0. Veja aí como foi. Em mais um duelo decisivo na Série B, Guarani e Goiás se enfrentaram no lotado Brinco de Ouro. Mais de 16 mil torcedores compareceram ao estádio. E não era apenas a torcida do Guarani que estava presente. Cerca de 1.000 torcedores esmeraldinos vieram a Campinas e vibraram junto com o time logo aos 7 minutos, quando Elvis acertou essa cobrança de falta no canto de Rafael Martins. Do Goiás! Eu sou Goiás e vou vibrar. Garantindo o acesso com a vitória, o Goiás recuou e viu a estrela de Tadeu começar a brilhar. Nesse escanteio, foi a vez de Pablo parar no camisa 1. E após essa tabelinha, Regis só não fez um golaço porque Tadeu, mais uma vez, estava lá para salvar. E se de um lado a bola não entrava por nada, do outro parecia tudo mais tranquilo. Na segunda chegada do Goiás na partida, Nicolas aproveitou belo cruzamento e cabeceou para o fundo do gol. Mais festa da torcida esmeraldina. Gol do Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou... Os donos da casa sentiram o baque e só assustaram novamente nos acréscimos. Para o segundo tempo, o Guarani voltou com uma postura mais ofensiva, mas cada avançada bugrina era um contra-ataque dos visitantes. Nessa daí, Dadá Belmonte ficou no quase. A resposta do Guarani veio na cabeçada de Lucão do Break. Mas adivinha? Novamente Tadeu apareceu para impedir o primeiro dos mandantes. A equipe do Guarani foi a dona do primeiro tempo, com triangulações, com penetrações por dentro, pelos lados, né, criando muitas oportunidades, fazendo do Tadeu o grande personagem da partida, mas infelizmente a gente também não foi feliz nos lances finais para traduzir essas oportunidades em gols. Com a vitória e o acesso praticamente garantido, o Goiás obviamente não tinha pressa. E após uma das substituições, Nicolas e os jogadores reservas do Guarani se desentenderam e acabou formando essa confusão. O atacante do Goiás ainda foi expulso pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, mas nada que tirasse os 3 pontos e o acesso do Esmeraldino para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com mais de 16 mil torcedores no Brinco de Ouro, o Goiás derrotou o Guarani em noite brilhante de Tadeu e conquistou acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. Pelo outro lado, o Guarani na última rodada precisa vencer o Botafogo e ainda torcer por uma combinação de resultados para conseguir o mesmo feito. Eu tenho essa facilidade de trabalhar com pessoas diferentes, pessoas distintas, com pensamentos diferentes, e o grupo é muito bom. Os atletas experientes, mas os atletas mais novos sempre me acolheram muito bem. Então, eu só tenho que agradecer a todos os atletas, dizer que realmente eles foram muito importantes. Bom, vamos analisar esta derrota do Guarani, uma derrota muito doída, né? A torcida fez a parte dela, um espetáculo maravilhoso, uma atmosfera impressionante no estádio Brinco de Ouro, 17 mil bugrinos empurrando. O Guarani também fez a parte dele porque massacrou o time do Goiás com quase 80% de posse de bola. Muito mais chutes a gol, inclusive diretamente na direção do gol, mas não era a noite do Guarani. A impressão é de que se estivessem jogando até agora Guarani e Goiás, o jogo ainda estava 2-0 para a equipe do Goiás, porque o Tadeu estava ungido pelo óleo dos deuses do futebol. Nada passava, nem se o Guarani tivesse uma broca de vídia, conseguiria furar a defesa do time goiano. Ganhou o Goiás 2-0, subiu, uma festa imensa, parabéns a um grande time, fez uma campanha de regularidade e, claro, evidente que fica um gosto amargo, porque agora a situação é muito difícil. O Guarani tem que vencer o Botafogo, que não é fácil, lá no Rio de Janeiro, e ainda tem que acontecer 3 resultados combinados. Equipes como CRB, CSA e Avaí não podem vencer. Então, as duas coisas, né, é muito difícil para que os 4 resultados aconteçam. Mas, de qualquer maneira, o Guarani ainda tem matematicamente chance de acesso.
Vamos lá, Gleger, eu começo com você, análise do jogo do Guarani ontem, 2-0 Goiás. Batista, o Guarani fez realmente um jogo muito bom, tá? Tanto já vista que o goleiro Tadeu foi o melhor em campo, com defesas impressionantes, né? É que nesses jogos dessa envergadura, você não pode falhar, né? É o detalhe, é o pequeno detalhe. E, infelizmente, né, o goleiro do Guarani não estava numa noite inspirada. Tomou 2 gols, para mim, no primeiro gol, ele é o erro de execução, né? Ele chega, você vê que ele está na bola, né? Ele não consegue dar o tapa corretamente para jogar para fora. Numa câmera por trás do gol, dá para ver ele dando 2 passos ali para o lado, tentando fechar o primeiro pau no cruzamento. Estão falando muito, poderia ter colocado 3 homens na barreira. Não concordo, eu acho que o erro não foi ali. O erro foi do posicionamento dele e a execução do movimento na hora em que ele chega na bola. E o segundo gol, né, do cruzamento, pô, uma bola, né, viajada, dava tempo dele ter, ele erra a passada, fica no meio do caminho. Olha aí, ó, esse aí é o primeiro gol, ó. Tá vendo? Ele chega, ele tá inteiro na bola. Dá 2 passos para cá, olha lá, quando volta não consegue. E o gol do cruzamento, né, que ele poderia ter saído, definido a jogada, e aí ele erra, ele perde a passada e fica no meio do caminho, e aí facilitou demais a vida do Nicolas, que é muito bom jogador. O Guarani fez um bom jogo sim, Batista. A estratégia foi legal, a intensidade foi legal, o empenho dos atletas foi muito legal, né? E também eu queria ressaltar aqui o apoio do torcedor, né? Que mesmo com a derrota, mesmo com a possível eliminação, o torcedor estava aplaudindo no final do jogo, porque reconheceu que o Guarani fez um ótimo campeonato e fez uma bela partida. Pena que tropeçou aí nos pequenos detalhes. Júlio Nascimento, a sua análise, placar de 2-0, o Guarani perdeu para o Goiás no Brinco de Ouro, diz aí, Júlio. Um balde de água fria, né, Batistão? Muita expectativa, né? Inclusive foi o maior público do futebol campineiro desde 2018, então o torcedor fez a parte dele, criou toda essa atmosfera, mas os jogadores já se mostravam ansiosos, né? Desde o começo do jogo, muitas faltas, muitos passes errados. Então a ansiedade acabou atrapalhando também o Guarani no começo do jogo e alguns detalhes que fizeram com que o time não conseguisse depois reagir após o primeiro gol da equipe do Goiás. Como você disse, é uma situação muito difícil. O Daniel Paulista evitou falar sobre jogar a toalha, sobre desistir na coletiva, mas em todo momento ele ressaltando que é muito difícil, que as expectativas precisam ser diminuídas e ressaltando também, o que eu concordo com ele, a diferença de investimento do Guarani para os outros concorrentes. O Guarani está entre as folhas mais modestas dessa Série B, é um dos elencos mais limitados dessa Série B, né? Falando de elenco, falando de peças no geral, o Guarani não tem, assim, grandes peças de reposição, tanto que perdeu jogadores importantes nessa reta final e sofreu com isso. Então, ao meu ver, é uma campanha que, independente se vai terminar com acesso ou não, precisa ser ressaltada, porque foi uma campanha de briga até o final do campeonato por acesso e coloca o Guarani também na Copa do Brasil do ano que vem. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua análise. Guarani está numa situação complicada por causa deste resultado aí, 2-0 para o time goiano. Bom, eu quero pontuar meu comentário, se você me permite, em 3 partes. Primeiro, parabéns à torcida que fez a parte dela, abraçou o time e mais do que isso, apesar da derrota, saiu aplaudindo o time. Muito respeito pela torcida do Guarani. 2, parabéns ao presidente Ricardo, que conseguiu, num ano de pandemia, deixar o clube tranquilo, apaziguado, deixando a casa em ordem, pagando os salários em dia, mesmo com muita dificuldade. O Guarani termina o ano organizado, quando há muito tempo não se via. 3, os jogadores fizeram o que era possível fazer. O Guarani já chegou no seu limite há pelo menos 5 rodadas. Estava além do limite. Ontem, o treinador precisava resolver o problema no segundo tempo. Ele só fez 3 substituições e das 3 pôs 2 meninos para jogar, para resolver o problema. O Júlio tocou no assunto e isso é a mais pura verdade. A 12ª folha de pagamento desta competição. Não houve investimento para o time subir. E com a competência do treinador e dos jogadores, chegaram e vão chegar à última rodada com chance ainda de subir. E isso, eu sei que culturalmente o torcedor não aceita muito isso, que é você enaltecer um trabalho que não é vitorioso. Não é vitorioso com o acesso, mas eu acho que o trabalho foi vitorioso sim. Foi vitorioso porque esses jogadores foram além do limite e respeitaram a camisa bugrina. O time está de parabéns. Do outro lado tinha o Tadeu, que tinha um anjo do lado esquerdo,
outro anjo do lado direito. A bola não entrava. Se o jogo tivesse até agora rolando, o Guarani não ia conseguir fazer gol. Não era a noite. E era a noite do Tadeu, que foi o melhor em campo. O Guarani fez um bom jogo, Batista. Foi uma pena que os desfalques, aí que é para terminar o meu comentário, e aí combina com aquilo que eu falei, os desfalques do Guarani alijaram o time nessa partida. Não contar com o Andrade, com o Sávio e com o Diogo na lateral direita, fizeram muita falta, principalmente o Sávio. O Guarani teve 8 chances claras. Se o Sávio está dentro do campo, eu tenho certeza que pelo menos uma entraria. E com um gol de honra, o Guarani mudaria a história do jogo, porque a responsabilidade da partida, a parte emocional, seria transferida para o Goiás, que no segundo tempo jogou tranquilo, marcando atrás da linha da bola, do meio campo para trás. Enfim, tá de parabéns. Eu sei que é triste o dia hoje para a torcida bugrina, mas eu acho que o time foi muito bem, Batista.